cumprimento a todos, irmãos, irmãs, amigos e amigas, os que estão aqui presencialmente, os que estão em casa, estão no ambiente de trabalho, onde quer que estejam. Eu cumprimento a todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa continuar nos abençoando, e eu fico feliz em chegar aqui, encontrar realmente na igreja um povo que louva o Senhor, que adora o Senhor e que está com interesse em estudar a palavra de Deus. Hoje é o culto de ensino da palavra de Deus. Eu convido para nós lermos a Bíblia Sagrada. Vamos ler aí no primeiro livro de Reis, capítulo 17, primeiro livro dos Reis, capítulo 17, vamos ler do versículo 1 até o 16. 1 Reis, capítulo 17, do 1 até o 16. Diz assim essa leitura da palavra de Deus: Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho, nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo: saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho. E dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito, foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia água do riacho. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vai imediatamente para a cidade de Serepta, de Sidom, e fique lá. Ordenei a uma viúva naquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família. Verso 16, para encerrar essa leitura: pois a farinha na vasilha não se acabou, e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Quantos podem dizer amém? Que palavra maravilhosa! É uma palavra recorrente nos nossos dias atuais, porque dificuldades haviam naquela época, na época do profeta Elias. É bom destacarmos que o profeta Elias, ele tinha
essa missão de trazer a mensagem de Deus para o povo. Ele profetizava para o povo. Muitas vezes o profeta, ele tinha uma profecia que era não para abençoar as pessoas, mas até dizendo: olha, você vai morrer, a cidade vai ser totalmente destruída. A mensagem do profeta era assim, diferente do sacerdote. Sacerdotes existiam muitos, e é bom entender que o ministério do sacerdote era levar o pecado do povo até Deus, para que o povo fosse curado, fosse sarado a sua alma, perdoado os seus pecados. Então o sacerdote trabalhava sempre nas sinagogas, sempre nos templos, dentro de casa. Sacerdote geralmente não saía fora do seu ambiente, e quando olhamos atentamente para o Velho Testamento, nós entendemos isso. Tinha mais sacerdotes do que profeta. Tinha muitos sacerdotes e um profeta para cada época. Nesta época que nós lemos aqui, começamos a ler o capítulo 17, fala que Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe. Acabe era o rei. Então, para aquela época, o profeta era Elias. Então, ele tinha o dever, tinha a necessidade, a responsabilidade de trazer a mensagem de Deus para o rei e para o povo e para todos quantos estivessem lhe ouvindo. E interessante se notar que o profeta só falava o que Deus mandasse que ele falasse. Somente falava aquilo que Deus colocava no seu coração, o que ouvia de Deus. O profeta não falava nada de si mesmo, porque o profeta que fala de si mesmo, ele erra. Isso imediatamente vai errar, porque ele é humano e ele tem erros, tem falhas, a não ser que Deus o use. Na nossa época, na nossa era, hoje estamos vivendo essa era tão difícil, mas estamos vivendo a nova aliança. Nesse tempo, nós temos então homens e mulheres de Deus, que Deus pode usar com o dom de profecia. Não são profetas profissionais, como era naquela época. Então naquela época tinha um profeta para cada tempo especial. Hoje Deus usa com dons espirituais, que é uma matéria que nós queremos falar aqui em algumas quartas-feiras, então, sobre os dons espirituais, que são variados, e dentre eles tem o dom de profecia também. Agora, o profeta Elias tinha uma grande responsabilidade. Diz a Bíblia que Deus falou para ele, no versículo que nós lemos aqui, o versículo 2, vamos lendo aí aos poucos, versículo 2 do capítulo 17, vamos ficar no capítulo 17. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias. Então, a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo, então, sempre que a palavra de Deus vinha, então, ele tinha que executar o que a palavra veio dizendo para ele. Hoje Deus, ele fala conosco de diversas maneiras, como nós lemos lá nos Hebreus. Nos últimos tempos, ele fala por meio do seu Filho Jesus Cristo. Jesus está aqui, Jesus está aí na sua casa, ele está dentro do teu carro, no teu ambiente de trabalho, ele está aí, e ele é a boca de Deus para falar conosco, através da ministração do Espírito Santo. Músicas tão bonitas que ouvimos hoje, com mensagens que falam do Espírito Santo. Você navegar no oceano do Espírito, então o Espírito Santo, ele traz realmente a mensagem de Deus aos nossos corações. Isso significa que Jesus, ele cumpriu a sua palavra, ele foi, mas ele enviou o Espírito Santo, igualzinho a ele, né? Da mesma espécie que ele, para falar conosco. E nessa palavra aqui do versículo 2, nós vemos então Deus mandando Elias falar alguma coisa. Do versículo 4 do capítulo 17, diz assim: você beberá do riacho, e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. Veja que ordem. Estava havendo
seca muito grande, estava havendo uma época de muita falta de alimento, falta de dinheiro. Parece muito semelhante ao tempo que vivemos, ao ano de 2020, 2021, 2022, falta alimento, falta dinheiro, não é? Falta muita coisa, tem época, tem aquela seca terrível, estamos lutando com isso. Mundialmente estão aclamando e chamando o povo para ter consciência, para que não queime as matas, não é? Porque a seca é muito forte. Naquela época, nesta época do profeta Elias, nesta época em que ele estava como profeta para trazer a palavra de Deus, ele representava Deus para o povo, e Deus, onde ele chegava, eles o respeitavam desta forma. Então Deus falou: você vai ser alimentado por corvos. Eu tenho ordenado aos corvos que ali eles te sustentem. O corvo é uma árvore carnívora, não é? De asas bem largas, tem uma plumagem preta, quase todos. Eu acho que hoje pouca gente vê urubu por aí, não é? Lá tinha um corvo diferente. No Oriente Médio ainda tem até hoje um corvo de uma linhagem diferente, mas é o mesmo, semelhante ao nosso urubu. Cantares de Salomão, capítulo 5, versículo 11, veja o que diz aí a respeito da espécie que nós estamos falando. Cantares de Salomão, capítulo 5, versículo 11, o que diz aí? Sua cabeça é como ouro, o ouro mais puro, seus cabelos ondulam ao vento como ramos de palmeira, são negros como o corvo. Então, é uma ave carnívora, e que ela tem as asas bem largas, e ela tem essa cor bem negra, e a Bíblia fala em outros textos também, agora em Cantares de Salomão, e que eu lembrei de ler para a igreja. E quando nós voltamos lá no livro do Gênesis, inclusive se preparem a mocidade, que o pastor Afonso vai dar um curso aí de imersão no Gênesis, né? E desde antes do capítulo 1 até o último capítulo do Gênesis, vai ser muito bom a imersão no livro do Gênesis. Mas, quando você lê no livro do Gênesis, a primeira ave mencionada na Bíblia que nós encontramos, justamente foi esse danado desse corvo. Gênesis capítulo 8, versículo 7, veja bem, Gênesis 8 e 7. Esperando que a terra já tivesse aparecido, depois, na época do dilúvio, Noé soltou um corvo, mas esse ficou dando voltas, quer dizer, ficou dando voltas e automaticamente voltou para a arca, porque não tinha lugar para ele pousar. Ele estava procurando algum defunto para ele pousar ali, e aí ele não iria voltar mais para casa, para a arca. E Levítico, no Velho Testamento também, como é culto bíblico, de estudo bíblico, capítulo 11, versículo 15, vê o que diz aí, se era proibido, né, ou não comer carne de corvo. Quem já comeu carne de corvo aí diz amém. Você já comeu carne de corvo? Ai, de corvo não. Camarada, você não é fácil não, viu? É estômago de avestruz, né, como diz, né? Aí, mas a Bíblia lá no Velho Testamento, Levítico 11, 15 diz, qualquer espécie de corvo, né? Quando você vai lendo para frente, está dizendo que é proibido comer a carne de corvo. Lê esse capítulo todo de Levítico que vai ver que era proibido, né, na época. E tem outros animais também que eram proibidos. Agora, Deus mandou que Elias saísse de onde ele estava e fosse para o ribeiro de Querite, o lago de Querite. Era um ribeiro de água. Talvez muitos dizem que esse Querite é um rio pequeno, que ele deságua no Jordão,
E pode ser que isso aconteça quando você vai lá naquelas montanhas pedregosas lá do Oriente Médio, você encontra ali, quando eles falam, o local onde Elias estava sempre percorrendo, porque o Elias tinha uma ossadura muito forte, os ossos eram fortes, que ele corria aquilo para cima e para baixo, corria atrás de carruagem, o homem era muito ágil, né, e forte. Então diz que mandou justamente para ali, para a beira do ribeiro de Querite. E chegando ali à beira do ribeiro de Querite, nós já lemos aqui que os corvos iriam alimentar Elias. Foi o que Deus falou: eu vou mandar os corvos para te alimentar. Os corvos alimentaram Elias com toda certeza. E depois desta mensagem que ele recebeu para ir para aquele local, ele obedeceu esta ordem. Vem no versículo de número 9, para nós entendermos o pensamento de hoje, 17:9. Vá imediatamente para a cidade de Sarepta. Ele estava lá comendo carne. Todo dia tinha carne que os corvos levavam para ele. E daqui a pouco veio a mensagem de Deus para ele: vai imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidom. Não era mais o território judeu, era um território totalmente estranho, não adorava a esse Deus Todo-Poderoso de Israel, era outro Deus. Vai imediatamente para Sarepta de Sidom e fique por lá. Aí Elias, como já estava acostumado a ser alimentado por aquilo que Deus mandava, aí ele pensou: eu vou para lá, Deus vai mandar essa turma de corvos toda atrás de mim, né? Vão levar carne para mim também lá, eu vou comer, então eu vou ficar bem. Mas não, aí Deus falou: eu ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Primeiro foi alimentada pelos corvos e depois ia ser alimentado por uma viúva. Os corvos alimentaram Elias, essa pobre viúva alimentou Elias também. Deus tinha e tem o controle sobre corvos e sobre viúvas. Eu quero que você guarde no seu coração, já de início dessa introdução, Deus tem sob o seu controle todas as coisas, os animais, as aves, e tem também as pessoas. Pode ser viúva, viúvo, casado, criança, adolescente, jovem, todos estamos debaixo do comando da mão desse Deus Todo-Poderoso. Então ele foi para lá debaixo dessa ordem de Deus, e ele ouviu a voz de Deus que ele seria alimentado por aquela viúva. Os corvos obedeceram a ordem de Deus, e daí para frente não ouvi falar mais nada de corvos. Logicamente eles morreram. E depois que a viúva alimentou Elias, nós vamos agora discorrer o assunto. Depois que ela alimentou Elias, certamente ela morreu e não se ouve falar mais nada dessa viúva. Ponto final. Deus só queria usar o animal, a ave, o corvo, para alimentar o homem de Deus. Queria usar a viúva também para alimentar o homem de Deus e para que ela fosse abençoada. Em tudo Deus tem um propósito, em tudo Deus tem um plano específico. Aquela viúva, ela tinha a direção de Deus para alimentar o profeta, e ao mesmo tempo Deus tinha direção para Elias, para que ela fosse abençoada. Deus sempre manda alguém para nos abençoar. Deus sempre manda alguém na sua direção para que nós sejamos abençoados. Agora, se estiver fora da direção de Deus, nós não seremos abençoados. Então, daqui para frente, eu quero meditar com você sobre o tema, que é um tema que me veio à mente e é muito peculiar hoje: vai chover de novo. Vai chover de novo.
Você pode dizer comigo? Vai chover de novo. Mais uma vez, vai chover de novo. Aí, a base desse versículo, desse tema, é o capítulo 17 de 1 Reis que nós lemos, o versículo 14, não é? Que nós já lemos aqui e podemos ler novamente para vocês. Pois assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite da botija não se secará, até quando? Até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Amém? Então, o profeta Elias já tinha profetizado que não haveria chuva, e agora ele estava aguardando a promessa de Deus para que aquela mulher fosse abençoada, só que ela só seria totalmente abençoada depois que a chuva viesse sobre a terra. Então precisava chover de novo, a chuva tinha cessado. Agora Sarepta, que é o lugar onde morava essa viúva, é chamado lugar de fundição, uma cidade fenícia, não era no Egito, é uma cidade fenícia, entre Tiro e Sidom, é residência temporária de Elias por algum tempo, e a Bíblia fala que foi muito tempo. O 17:9, vamos lá ler de novo, 17:9 de 1 Reis: vai imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá, não falou quanto tempo. Deus já falou com você alguma coisa assim dessa forma? Olha, você vai para tal lugar e fique por lá. Meu Deus, quando eu vou voltar? É o ano que vem? É daqui 10 anos? É daqui 20 anos? Fique por lá. A ordem de Deus para nós muitas vezes vem tão específica, tão séria e tão particular, que nós precisamos entender hoje que Deus fala conosco de diversas maneiras, e Deus, quando fala, Ele cumpre a sua promessa. Fique por lá. É uma terra estranha? É como se falasse: olha, você vai sair daqui, vai para o Iraque, vai para Bolívia, vai para o Paraguai, e fique por lá. Mas Deus, quando eu volto para o Brasil? Não sei, não se preocupe com isso. Aí Deus sabe de todas as coisas. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Então foi isso que falou: você fica por lá, você não vai morrer de fome. Você tem convicção, você que está me vendo aqui esta noite, você que está aqui no templo hoje, bastante pessoas aqui presentes, você não vai morrer de fome, porque Deus sempre providencia um método específico, e o método de Deus é o melhor que pode existir. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão, disse o salmista Davi. E ele já estava velho e falou: olha, já tem o tempo de estrada, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Deus tem para nós sempre o pão de cada dia. Pastor, estou desempregado, eu estou sem sustento físico, o INSS cortou o meu salário. Não tenha dúvida que Deus providenciará o melhor para você. Deus sempre tem um método especial para não faltar o pão para a tua comida diária e extensiva à sua família. E aquela mulher vivia lá em Sarepta. Interessante, Sarepta, em Sidom, lugar de fundição. É um lugar que parece que não é muito bom, mas era bom naquela época, que só tinha metalúrgico lá naquela cidade, né? Então, lugar de fundição, é um lugar de muito trabalho, um trabalho árduo, residência de Elias temporariamente. Mas, chegando ali, Elias, vocês ouviram a leitura que nós fizemos, na entrada da cidade, logo ele encontrou com a mulher viúva. Deus, que é todo poderoso, Ele é onisciente, sabe todas as coisas, Ele é onipresente, está presente em todo lugar, é onipotente, tem todo o poder. Então ele falou: é essa mulher, Elias, é essa mulher. Ela não estava na casa dela, estava na entrada da cidade, justamente onde Elias vinha caminhando. Ele chamou: ei, você aí. E a mulher estava catando 2 gravetos, irmãos, 2 gravetos
2 gravetos é muito pouco, 2 gravetos para fazer comida para uma família. A família dela é ela e o seu filho. Então diz a Bíblia que ele gritou para a mulher: você que está catando graveto aí, me dê água para eu beber, estou com sede. Aí saiu, eu não sei a distância, nós não sabemos a distância dali onde ela estava até a casa dela, talvez fosse longe, né? E ele falou: Deus já me falou que é essa mulher, então eu vou insistir com ela, traga água para eu beber. E ela saiu, eu imagino que ela estava mais ou menos ali, daqui onde está o Leandro ali, assim. Ela falou assim: ei, espera aí, faz também um bolo para mim. Aí ela quase desmontou, falou: água eu ia dar um jeito, agora fazer um bolo, um pão, para trazer para o profeta. Ela já viu que era profeta, que era um homem de Deus, porque a vestimenta dele identificava isso. Aí vem aí a orientação que nós entendemos essa noite, que é uma orientação muito importante nesse capítulo 17. Traga então um pão, né? Traga água. Ele gritou, deixa eu ver o versículo aqui. Mas ela respondeu, versículo 12: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus. Ela não jurou pelo nome do Deus dela. O Deus dela era o Deus da Fenícia, era outro Deus. Juro pelo nome do Senhor teu Deus, que não tem nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para meu filho, para que a comamos e depois morramos. Era a última refeição que ela iria preparar para ela, para o seu filho, mas de acordo com a ordem de Deus, debaixo da promessa, da palavra de Deus, ela falou: olha, mas como o profeta está falando, eu vou para casa. E eu creio que aquela mulher, com toda a dor no coração, certamente, ela estava com mais sentimento, assim, de perda do seu filho, do que dela mesma. Falou: nós vamos morrer eu e meu filho, mas o profeta falou: eu vou lá, vou ficar sem comer, mas vou alimentar o homem de Deus. Que fé maravilhosa, ficar sem se alimentar, mas como ouviu a voz de Deus, eu vou alimentar o profeta, o homem de Deus. Nós recebemos muitas ordens, muitos comandos de Deus, que muitas vezes nós não entendemos, mas quando Deus manda o comando dele para a nossa vida, nós devemos obedecê-lo na hora, no momento exato, porque sempre tem um propósito para o nosso bem, nunca é para o mal, mas sempre para o bem. E ela foi lá, preparou o pão e trouxe para o profeta. Mas no versículo 14, diz assim, o versículo que eu escolhi aqui para nós meditarmos: pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha na vasilha não se acabará, o azeite da botija não secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Aí, quando ela ouviu essa palavra profética, olha, você tem só um punhadinho de farinha e um pouquinho de azeite, mas eu estou dizendo, de acordo com a minha palavra, que eu sou profeta de Deus, eu estou dizendo para você: a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Aí fala o versículo 15: ela foi e fez conforme Elias lhe dissera, e aconteceu que a comida durou muito tempo,
para Elias e para a mulher e sua família. O verso 16, que eu terminei a leitura: pois a farinha na vasilha não se acabou, o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Quantos podem dar um amém gostoso? Porque Deus, Ele tem provisão para nós. Deus tem provisão hoje, em pleno século 21. Nós sabemos que é difícil. Retornando agora um pouquinho, que nós já falamos até o final da história, na leitura, mas tem alguns pontos estratégicos aqui, para nós entendermos essa história melhor. No versículo 17 e versículo 7, quando Elias recebeu a mensagem para ir para o ribeiro do Querite, ele foi para lá, para o ribeiro do Querite. Projeto 17:7, para a gente ver, 1 Coríntios, 1 Reis, aliás. Algum tempo depois que ele estava ali comendo carne, bebendo água, comendo carne, bebendo água, comendo carne, bebendo água, algum tempo depois, o ribeiro secou-se. O ribeiro secou-se. Elias deve ter permanecido às margens do ribeiro de Querite por 1 ano ou mais. Segundo a história, não dentro da Bíblia nos focaliza isso, mas se você ler a história dos judeus, principalmente Flávio José, ele fala isso, que ficou mais ou menos 1 ano ali, bebendo água, comendo carne todo dia, na manha, né? Sem fazer esforço, só na oração, só na presença de Deus, mas estava ali comendo e bebendo, e Deus providenciando para ele. E quando esse ribeiro seca, algum tempo depois o riacho secou-se por falta de chuva, ao fim de uma coisa, para que haja o começo de outra. Essa é a primeira verdade que eu quero deixar para você nesta noite. Sempre ao fim de uma coisa, para que haja o começo de outra. Talvez nós reclamamos, mas eu estava tão bem aqui nesse serviço, tão bem nessa cidade, tão bem nessa casa, e agora não tem mais condição de ficar aqui. Eu digo para você, se você é um homem, mulher de Deus e tem fé em Deus, onde termina esse período, vai começar um novo período de bênção para a sua vida. Deus já preparou, providenciou um novo período, e eu vejo pelos olhos da fé novos períodos de bênçãos para a vida de muitas pessoas. Eu creio nisso plenamente. Não estou falando somente da boca para fora, mas secou o ribeiro. Imagina o irmão ou a irmã, quando seca o ribeiro, vem a ansiedade. A ansiedade, ela não alcança somente Paulo, Silas, Wallace, Wagner, ela alcança Elias, o profeta, grande profeta de Deus. Por isso eu glorifico a Deus, porque são leves e momentâneas as tribulações que passamos aqui na terra. Deus tem prometido para nós coisas muito melhores, porque Elias era humano igual a gente. Tiago falou depois, Elias era humano igual nós. Ele falou para não chover, não choveu. Falou para chover, choveu. Pronto. Se você tem fé, declare hoje na sua vida que aquilo que Deus falou vai se cumprir, a bênção virá completamente. Agora a ansiedade de Elias aumentava, à medida em que o fluxo de água ia diminuindo, até ficar reduzido a um fio de água, e por fim o ribeiro secou. Você imagina, vai acabando aos poucos o arroz, o feijão, a farinha, carne nem se diz, né? Ovos também não tem, começa a secar, você vai vendo, a ansiedade vai aumentando. O dono de casa, a dona de casa, quando o filho, eu imagino quem tem filho, né, pequeno, se o filho pede leite, ele toma leite, não tem, pede uma bolacha, não tem,
é porque o ribeiro está secando. Eu imagino a ansiedade, nós imaginamos a ansiedade de Elias ali. Olha, está acabando a água do ribeiro, e por fim acabou realmente. Durante esse período de isolamento e seca, Elias nunca ficou sem fazer as suas principais refeições. Vocês notaram isso? Nunca faltou refeição de manhã e de tarde para ele. Durante o período da seca mesmo, nunca faltou, porque ele sabia que havia um Deus Todo-Poderoso que estava enviando carne para ele através dos corvos, e também ele ia providenciar imediatamente o recurso para ele sair daquela situação. Nunca faltou. É bom que nós fixemos isso em nossa mente. Nunca deixou de fazer uma refeição no tempo da seca. Certamente Elias sentiu medo, ansiedade, porque ele era humano como nós. Como eu disse, Tiago falou isso. Quando o ribeiro secou, Deus falou novamente com Elias. Aí vem a hora que acabou tudo. Todos os recursos acabaram. Alguém aqui já ficou assim, nessa situação? Não precisa se manifestar, de chegar no ponto de falar, agora pronto, essa era a minha última alternativa, não tem mais jeito, daqui para frente eu não sei. Alguns falam só Deus, mas falam só Deus da boca para fora, não sai do coração. Mas quando nós chegarmos nessa situação, e se chegarmos, nós sabemos que só Deus para solucionar. Eu creio que foi um refrigério para a vida de Elias. De repente ele ouve a voz de Deus. Eu não sei quanto tempo você está sem ouvir a voz de Deus, a manifestação de Deus. Você está experimentando as bênçãos de Deus. As proporções que Deus está trazendo para você de bênçãos são muito grandes, mas você está vendo que está acabando, mas mesmo que seque essa fonte, segue a água do rio, você creia de todo o seu coração que Deus não deixará de falar com você novamente. Vai falar de novo. De repente Deus fala com Elias. Novamente. No versículo 8 e 9 do capítulo 17. Foi somente naquele momento, no tempo de Deus, que ele falou: saia do Querite. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente, saia do Querite agora, para a cidade de Sarepta de Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva naquele lugar que lhe forneça comida. Veja bem que esta aí é uma ordem de Deus, no tempo de Deus, na hora de Deus, que ele providenciou para Elias uma resposta. Olha, Deus bradou fortemente e Elias ouviu e atendeu, saiu rapidamente dali do Querite e foi em direção a Sarepta, a um outro país. Agora, por que Deus escolheu aquela mulher pobre? Por que Deus escolheu aquela mulher pobre para sustentar Elias? Sabe por quê? Porque Deus quer abençoar as pessoas e não quer abençoar corvos, né? Os corvos ficaram por lá, mas a mulher viúva estava lá, precisava de uma ajuda, precisava de uma proteção. Então Deus escolheu aquela viúva pobre. Aquela mulher estava desesperada, com medo. Por isso que Elias lhe disse: não temas, mulher, não tenha medo. Imagine que durante aqueles dias, que aquela mulher tinha aquele punhadinho de farinha, um pouquinho de azeite, ela controlava desesperadamente cada colherada de farinha e cada gota de azeite. Para você, para nós, pode ser controlando desesperadamente o arroz. Dona de casa sabe disso, quem tem casa sabe disso. Controla o arroz. Olha, vamos controlar, comer menos um pouquinho, fazer um regime meio forçado, porque a despensa não está tão cheia assim. Estão controlando desesperadamente o arroz, o feijão, o leite, a água, a luz, o sabonete, o barbeador, né? O sabonete.
Parece coisa assim, mas controla o sabonete, porque talvez você estava acostumado a chegar no supermercado e com um carrinho, encher as gôndolas com os melhores sabonetes que pode existir. E mulher, né, Magna? A mulher muitas vezes quer um sabonete esfoliante, outro que é para amaciar a pele, outro para não sei o quê. Eu sei que isso aí acontece realmente, não é? É o tempo em que Deus está dando a fartura, mas quando começa a faltar, aí aquele sabonete você começa a orar: Senhor, que esse sabonete renda mais, que não falte. Quem sabe tem pessoas aqui me ouvindo, me vendo esta noite, e estão controlando desesperadamente alguma coisa material na sua casa. O barbeador, eu gosto muito de lembrar desse barbeador. O irmão Félix não faz a barba, né? Tem essa vantagem, né? Só dá uma parada de vez em quando, mas quando você faz barba e tem aquele barbeador, né? Eu não vou falar o nome aqui para não divulgar a marca, mas vocês sabem a marca que mais usam, aí fica usando e tem a hora. Antigamente usava 1, 2, 3 vezes e já jogava fora, já usava outro, não é isso, Vagnão? Então, o Vagnão ele só destocar, como é que fala? Destocar a pele? Só faz para baixo, e só no dia da ceia que ele faz para cima, para ficar com a pele bem lisinha, né? Ou senão, quando vai ter um jantar especial com a Solange, aí, né? Então, na realidade, e a pessoa, quando está acostumada a talvez pegar e jogar fora, e aí fica orando: Senhor, que esse barbeador renda, e vai até o ponto, ele está quase arrancando a pele do rosto, porque aquele barbeador já não está cortando mais. Ele fala: eu não posso jogar fora, porque o ribeiro está secando, e eu não tenho condição. Eu quero dizer para você nessa noite, ainda que esteja faltando o arroz, o feijão, o leite, a água, a luz, o sabonete, o barbeador, a vestimenta e tudo mais que possa estar faltando, assim como Elias viu que foi faltando, foi diminuindo a água, eu quero dizer para você, Deus vai falar novamente, vai chover novamente. Elias tinha falado: não vai chover segundo a minha palavra, mas depois, de acordo com a minha palavra, vai chover. E foi o que aconteceu. Deus está dizendo hoje: vai chover novamente, fique tranquilo, não temas, não tenha medo. Deus está dizendo: eu quero que você saia hoje deste culto de ensino realimentado, reabastecido, a tua bateria espiritual recarregada, que Deus tem vitórias e vitórias e vitórias para você. Eu me lembro, um dia lá em casa, eu hospedei um missionário. A Mirinha lembra, o missionário estava lá no Senegal, o pastor Otávio, e nós de manhã sempre a gente come no café da manhã mamão papai. Eu gosto de comer papaya, e ela também. Aí colocamos ele, fomos tomar o café, oramos, fomos tomar o café. Eu fiquei olhando, ele pegou a colher e eu comi. E a gente geralmente come, né? E não come até a casca quase. Ele foi comendo, de repente ele estava chegando na casa, falou: que coisa boa, quanto tempo que eu não como mamão. E ele foi comendo até comer a casca do mamão, papaya. Eu fiquei ali assim um pouco atemorizado, e falei: Senhor, eu te agradeço, porque tu tens me dado constantemente o pão de cada dia, e nós muitas vezes não damos valor a isso. E eu glorifiquei a Deus, ele satisfeito, alegre, feliz, ele falou: hoje com esse mamão eu não preciso mais comer nada. Ele estava satisfeito. E talvez a gente almoça, né? Já está pensando o que vem na janta, no café da tarde, né, Clarinda? Já pensa que vem depois. Mas Deus, Ele nos traz hoje para uma lição nova, uma lição de reabastecer a nossa mente, renovar a nossa mente, que nós precisamos estar preparados para o dia em que o ribeiro seque. Oxalá que nenhum de nós tenhamos esse momento do ribeiro secar de tudo, mas se ele secar,
Deus bradará do alto, e a voz de Deus é a voz de comando para a nossa vitória. A mulher trouxe pão, imagina, ela trouxe aquele pão para Elias, ela foi lá, fez e voltou. Eu não sei se Elias continuou caminhando, eu acho que se fosse eu continuar caminhando. Falei, eu estou com fome, eu vou continuar caminhando até ela veio com a água e com o pão, né? E ela veio com um bolo na mão. Imagina, irmão, que fé tremenda, que fé. Ela fez aquele bolo e ele falou, vamos para casa agora. Comeu. Quem olha para a Bíblia tem vezes que fala assim, mas que profeta folgado, né? Deixou a mulher e o menino com fome e comeu sozinho. Não, foi para casa, chegou lá e falou assim, eu imagino, porque a Bíblia, nas entrelinhas, você tem que ler alguma coisa. Ele falou, faça novamente mais bolo. Falou, não, mas eu fiz o último, eu usei. Ela foi lá, na botijazinha de farinha, na botija de azeite, na vasilha, e tinha ainda. Falou, mas não é que tem ainda? Não é que tem ainda farinha e tem azeite? Eu falei, então faça. Ela fez, comeram de novo. No outro dia, agora para amanhã, eu creio que nós, como incrédulos que somos assim, desconfiados, e amanhã o que vai ser? Quando ela levantou e foi fazer o bolo, foi lá olhar, tinha farinha novamente na vasilha, tinha azeite na botija, e não faltou. A Bíblia nos diz aqui, na leitura que fizemos, que por muito tempo ele ficou ali sendo alimentado, ele, a mulher e o filho, a família. Deus tem alimento constante para nós, não somente material, mas espiritual também. O pão vivo que desceu do céu, Jesus Cristo, é o nosso alimento diário. Todo dia precisamos saborear esse gosto maravilhoso do presente de Deus para nós, o pão vivo que desceu do céu. E o azeite é o símbolo do Espírito Santo de Deus, que veio e nunca pode faltar, e não faltará na minha e na tua vida. Acredite nisso, é palavra de Deus. Eu sei que nós vamos caminhando para terminar. O profeta falou, olha, essa comida vai dar até que chova de novo. Mas esse chover de novo, aí deu tempo dela trabalhar, o seu filho trabalhar com a barriguinha cheia, não é? E foram angariando novos sustentos para a sua vida. E quando a chuva veio, que se eu vou ler lá em Tiago, fala que ficou 3 anos, né? Sem chover, não é isso? 3 anos e meio. Tiago capítulo 5, vamos ler Tiago capítulo 5 e versículo de número 17, se não me engano, vamos ler lá, que eu não anotei esse versículo, mas é 5:17, Tiago mesmo, lê lá. Elias era homem, era humano como nós, ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio, o 18, orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Você pode dizer amém? 3 anos e meio, aquela mulher comendo pão gostoso, né? Pão de Deus ali para ela, farinha, não faltou farinha na vasilha, nem azeite na botija, porque Deus mandou 3 anos e meio. Aí quando veio a chuva, foi o tempo de produzir muitos frutos, a plantação floresceu, aí ela se tornou ali uma pessoa que alimentava outros também, porque ela foi alimentada por Deus, agora ele podia alimentar outras pessoas, e porque Elias orou, e durante 3 anos e meio não choveu, e depois ele orou, e Deus fez que esta chuva descesse novamente. Eu quero dizer que essa chuva que eu falei, que vai chover de novo, é essa chuva que nós estamos aguardando, essa chuva de novo é que nós estamos aguardando. O problema que nós estamos passando, eu tenho convicção, todos os apertos que estamos passando, dias de tantas enfermidades, dias de tanta falta de dinheiro, tantos problemas
problemas, problemas, problemas. Esse tempo está para acabar, porque Deus já está dizendo: vai chover de novo, vai chover de novo, e você será abençoado agora no tempo da seca e depois no tempo que haverá chuva. É uma bênção maravilhosa. Aquela pobre viúva controlava tudo isso, mas ela obedeceu a palavra de Deus enviada por Elias, e ela tinha sempre assim o pão e o azeite na sua mesa. A minha mãe tinha a mania de escrever nos panos de prato. Tem os panos de prato, as mulheres são bem asseadas e gostam dos panos bonitos, né? Hoje, antigamente, lá em casa eu sei que ela mesma bordava, né, os panos, e ela escrevia em todos os panos de prato que tinha assim na cozinha, estava escrito: a farinha da panela não acabará e o azeite da botija não faltará. Isso era uma palavra profética. Ela escrevia ali e nunca faltava, sempre tinha alguma coisa. Eu me lembro, outro dia eu estava me lembrando, recordando, e conversando com a Mirinha, né, e nas conversas eu falei com ela, quando eu era pequeno, porque eu sou o primeiro filho primogênito. Primogênito tem algumas bênçãos, né? Mas geralmente trabalha mais do que os mais novos. Os mais novos, meu pai falava que é criado com algodão, né? É que geralmente tem mais folga e tal. Mas eu me lembro que eu tinha aproximadamente eu tinha de 5 para 6 anos de idade. 5 para 6 anos de idade, nós estávamos morando lá na cidade onde o Guinho nasceu, lá em Castelo do Espírito Santo. E aí a minha mãe estava muito doente. E meu pai, pastor, que precisava atender a necessidade da igreja, saiu, e ali saía a cavalo. Tinha um cavalo bonito, branco, lá que ele saía naquela lama terrível e ia para lá. E eu me lembro que aí ficava só eu e ela, né, ali. A Miriam tinha nascido, a Miriam está aí, cadê a Miriam? Miriam era bem miudinha, a Miriam ficava só lá no berço também, né? E eu estava ali nessa idade de 5, 6 anos, eu me lembro, e ela estava passando mal, não podia levantar. Eu não lembro nem o que ela estava sentindo, qual a enfermidade que era. Eu sei que meu pai orou por ela, saiu, falou que tinha que atender uma necessidade da igreja. E essa saída dos pastores demoram, e demorou um pouco, 1 ou 2 dias, uma coisa assim. E ela falou: Paulinho, está passando da hora da comida. E tinha um fogãozão grande assim, aquele fogão de barro, viu, Marco? Aquele fogão de barro, que fazia a cobertura daquele fogão com aquela, como é que chama? Argila, né? Passava argila, aquela argila toda assim no fogão. Já tinha um cuidado daquele fogão tremendo. Aí eu era pequenininho, a minha altura não dava para alcançar o fogão. Ela falou: pega esse caixote, você encosta lá no fogão. Eu encostei. Aí era do quarto, dá para ver a cozinha. Eu me lembro como se fosse hoje naquela casa. E ela ali foi dizendo: coloca uma colher, coloca a panela aí no fogo, uma colher de banha de porco, né? Ali que cozinhava seu com banho de porco, coloca uma colher de banho de porco, acende o fogo, acendi o fogo ali, aquele fogão a lenha, aí juntei ali os gravetos, acendi, o fogo já estava aceso, está aceso, aí coloca uma colher de banha de porco, agora amasse um alho e coloque aí. Eu amassei o alho e coloquei, coloca uma colherinha de sal. E eu trepado no caixote, né, porque não dava altura ali, e eu falei: e agora, mãe, o que faz? Olha, lava um pouquinho desse arroz, pega 2 canequinhas de arroz, e você lava, e depois de lavado você coloca aí dentro. Colocou aí dentro? Coloquei. Então, agora você pega a água, aí peguei água, coloca até cobrir, não coloca muito, até cobrir o arroz,
e deixa aí, fica olhando até ferver. Eu fiquei olhando, né? E ali tomando conta. E aí quando terminou ali, ela dá uma mexidinha e tal. Aí terminou o arroz, ficou cozido, ficou bom. Eu acho que foi o melhor arroz que ela comeu na vida dela, né? O arroz que eu fiz. Aí naquele dia eu fiquei tão alegre. Eu não tinha 6 anos, tinha 5 anos e pouco. E eu me lembro isso, está bem na minha mente, bem guardado. Ela falou: olha, meu filho, vamos comer então esse arroz, porque seu pai não chegou ainda e não tem carne, não tem outra coisa, vamos comer arroz. E comemos arroz puro, gostoso, né? É aquele bem temperadinho, com sal, com alho e com a banha de porco. E eu fiquei alegre, satisfeito. Quando meu pai chegou, a primeira coisa que eu vou falar: olha, pai, eu que fiz a comida hoje, tinha feito apenas o arroz, mas é aquilo que Deus deu. E muitas vezes nós estamos maldizendo alguma coisa que Deus está dando, que é para a nossa experiência. Depois de muito tempo, eu lembro disso ainda com saudade e com amor no meu coração, porque eu sei que Deus, Ele supriu todas as nossas necessidades. Meu pai estava lá no campo, trabalhando, ganhando almas para Jesus, orando pelos enfermos, e quando chegou em casa, a sua esposa e o seu filho, a sua filha, estavam alimentados. Deus supre as nossas necessidades, não importa qual a situação que estamos vivendo hoje, se o ribeiro está seco, ou ainda está correndo um filetezinho de água, Deus está dizendo: vai chover de novo, vai chover de novo. Quem sabe você tem um pouquinho de farinha e um pingo de azeite, Deus está dizendo: vai chover de novo. Pode demorar 3 anos, 3 anos e meio, mas virá a época da bonança novamente. Você glorificará, exaltará o nome do Senhor. Vamos ficar em pé para fazermos uma oração. Essa oração de hoje, eu sinto de Deus fazendo uma oração por famílias, muitas famílias, não são poucas famílias, muitas famílias. Famílias estão passando por problemas semelhante a esse de Elias, semelhante àquele da viúva. Eu quero dizer para você, se você está como Elias lá, à beira do Querite, Deus está mandando carne, vai mandar alimento para você. Se você vê que o filete de água está diminuindo, o riozinho do Querite está bem, quase totalmente seco, Deus vai bradar a sua voz, vai lá falar para você: agora você sai daí, vai para Serepta e fica lá, porque a bênção está em obedecer. E Elias foi, porque tiramos dessa história que Deus não quer abençoar simplesmente aves, não quer abençoar simplesmente animais irracionais, Ele quer abençoar pessoas. Abençoou Elias e abençoou a viúva e o filho da viúva. Deus quer te abençoar, meu irmão, minha irmã. Deus quer te abençoar, meu filho e minha filha. Quem sabe você que saiu de casa, está desorientado, desorientada, está querendo voltar, mas não tem condição de voltar. Deus hoje vai providenciar uma maneira para você voltar e haver um reencontro. Famílias que estão desajustadas, quem sabe marido saiu, a mulher saiu, mas Deus está dizendo: volte, porque esse tempo de seca é um tempo de você mostrar a tua fé. Eu sou o Deus que providencio tudo de melhor para você. O que tem de melhor eu tenho para você. Esta noite é uma noite de nós orarmos. Eu quero orar por você, viu, Abilson, a Jéssica, a Manu, né? Ela vai fazer um examezinho, já passou por várias cirurgias. Deus está no controle de tudo. Assim como não faltou nada até agora, não vai faltar nada. Deus vai providenciar, restaurar a sua visão também. Eu creio nisso. Deus me dá uma palavra profética para você hoje, que Deus está restaurando essa menina completamente.
completamente, completamente. Creiam nisso de todo o coração. E tantos outros que estão me vendo, me ouvindo hoje, eu quero dizer que Deus, Ele tem para nós aquilo que nós nem imaginamos. É o que Paulo escreveu aos Coríntios, que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, e que não veio à nossa mente, é o que Deus tem preparado para nós. Não temas, não tenha medo, não desespere, confie nesse Deus Todo-Poderoso. Curva a sua cabeça e oremos. Nosso Deus e Pai, como é bom sentir a Tua presença, como é bom, Senhor, falar a Tua palavra e crer na Tua palavra, e viver a Tua palavra. Sabemos, Senhor, que a Tua palavra é viva, é eficaz. Nós não cremos, Senhor, numa palavra que simplesmente traz uma emoção passageira, mas eu creio, Senhor, nesta palavra que é viva, que é eficaz, que é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, vai até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos das pessoas. Ó Senhor, que hoje vidas sejam mudadas, vidas sejam transformadas, em nome de Jesus. Declaramos a Tua bênção, Senhor, a Tua bênção, e que a Tua misericórdia nos acompanhe, a Tua bondade, a Tua misericórdia nos acompanhe por todos os dias da nossa vida, Senhor. Ó Pai, eu Te agradeço por todas as vidas que foram abençoadas hoje, por aquelas que serão durante a semana. Ó Pai, dá-nos a resposta imediata. Eu creio no nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós e todos digam amém. Muito obrigado. Deus abençoe.